Vocês viram aí no título? Leram o título? Viram a capa? Sim, gente, eu tô aqui pra contar pra vocês que eu estou grávida do meu segundo filho. Vem aí mais um membro pra esse canal, né? Porque vocês sabem que eu já tenho o Lohan, meu príncipe. E agora Deus, ele me agraciou, me presenteou com mais um bebê. E nesse vídeo vocês vão ver como que eu descobri a minha gravidez e eu contando a minha gravidez pro Matheus, que é o meu marido. Mas antes, gente, quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o seu sininho de notificação, tá bom? Eu fiquei um pouco sumida, gente, mas foi exatamente pelo fato de estar no primeiro trimestre da gravidez. Vocês podem ver que eu tô ainda um pouco fanha, porque gripei e eu fiquei gripada por muito tempo. Quando eu subi minha gravidez, foi um momento de muita felicidade. Eu vou deixar o vídeo rolando pra vocês, mas só explicar aqui por que eu sumi do canal. Foi um momento de muita felicidade, eu fiquei, claro, em choque porque não esperava, mas a ficha foi caindo, eu fui ficando feliz. A gente fez ultrassom, mas depois, gente, eu peguei uma gripe insuportável. Eu peguei uma gripe da qual eu não conseguia levantar da cama. Fiquei muito mal. Era uma sinusite, gente, que tava doendo tudo. Eu não consigo comer, não conseguia fazer nada. E então eu fiquei afastada de tudo. Eu fiquei uma semana em casa, não tava trabalhando, não tava indo na igreja, porque eu estava muito mal. Depois que eu melhorei dessa gripe, começou a vir aqueles enjoos que a gente acha. Eu achei tipo assim, eu já passei pela do Lohan, essa aqui vai ser super de boa, mas não foi, gente. Eu fiquei muito mais enjoada, eu passei muito mais mal do que na gravidez do Lohan. Na gravidez do Lohan eu também me enjoei muito, mas dessa vez foi difícil demais. Eu não podia comer nada que eu vomitava, não podia sentir cheiro de nada que eu vomitava. E então esse primeiro trimestre foi muito difícil, sabe? Algumas pessoas que são mais próximas de mim estavam falando, Gislene, você tá muito distante, o que tá acontecendo? Você tá doente? Na verdade não, gente. Na verdade era esse começo de gravidez que era muito difícil mesmo, mas estou eu, né, entrando no quarto mês. Então, ainda sinto enjoo, ainda sinto muito cansaço, ainda fico muito indisposta para fazer as coisas, mas está bem menos. Só para me explicar para vocês rapidinho, porque o vídeo ele já começa comigo descobrindo que eu tô grávida, fazendo um teste. A minha menstruação, gente, ela nunca ficou tão regulada depois que eu tive o Lohan, por questão da amamentação, enfim, de outras coisas também. Então, já teve meses, por exemplo, que ela atrasou 15 dias e eu fiz testes em cima de testes e sempre tava dando negativo. Nesse mês, se eu não me engano, foi no mês de maio, não foi diferente. Ela atrasou e eu não me importei. Falei, sempre atrasa, né? Tem tudo certo. E tava atrasado 8 dias. E aí eu comecei a perceber que eu tava muito chata, não queria conversar, tava chorando à toa. Teve uma vez que o Matheus, a gente foi conversar e era tipo assim, uma coisa de boa, eu fiz uma tempestade no copo d'água, comecei a chorar, falei que o problema era ele, porque nós mulheres conseguimos reverter a situação, né? Então, reverter a situação lá, falei que o problema tava nele. Depois, quando eu me acalmei, eu comecei a analisar e eu comecei a perceber que eu estava muito estressada, muito cansada. Mas eu não levei nada em conta. Fui pro meu trabalho no outro dia, e aí eu percebi que ninguém podia falar nada comigo, tava muito estourada. E aí eu falei, meu Deus, será? Falei, tá, eu vou fazer um teste pra mim ver. Mas eu acho que eu não tô, porque todas as vezes eu já fiz um teste e eu não estava. Então eu não tô, provavelmente eu não vou estar. E eu não tava esperando, sabe? Não tava esperando, não tava nada do tipo. Então, eu fiz o teste, e aí vocês vão ficar com o vídeo de eu fazendo o teste e saindo o resultado. Gente, eu acabei de fazer um teste de gravidez. Cara, eu tô enxergando positivo. Jesus amado, será? Meu Deus do céu, vou mostrar. Gente, olha isso aqui. Eu tô muito doida, ou eu tô enxergando uma linha. Meu pai amado. Meu pai amado.
Tô sem acreditar até agora. Gente, cara, eu tô tremendo. Eu acabei de fazer o teste aqui, ó. Eu tô aqui no banheiro do meu trabalho. Eu acabei de fazer o teste. Caraca, velho. Eu não sei se eu tô feliz, eu tô assustada. Eu tô sem acreditar, calma. Gente do céu, tá fraco. Quando foi do Lohan deu mais forte. Eu tô tremendo. Quando foi do Lohan deu mais forte. Mas tem 2 riscos, meu pai amado. Isso aqui, gente, é um segundo risco. Senhor do céu. Gente, eu acabei de comprar outro teste. Meu Deus do céu. E eu vou fazer outro. Porque, pra me ter certeza mesmo. Pra me ter certeza mesmo, eu tô muito assustada. Muito assustada. Meu Deus do céu. Gente, eu tô aqui agora, ó. Meu Deus do céu. Tô assustada. Caraca. Acho que não vai dar pra vocês verem. Vocês estão vendo o segundo risquinho bem fraquinho aí? Jesus Cristo. É o meu segundo teste. E olha, o segundo risquinho aí. Meu Deus do céu. Gente, foi um momento assim de loucura pra mim, de surpresa, tanto que né, eu refiz o teste, fiz outro teste e realmente deu positivo. E aí eu chorei, né, como vocês viram aí, eu desabei, comecei a agradecer a Deus por ele ter me escolhido mais uma vez pra mim ser mãe. Claro que no momento, quando o teste veio positivo, eu fiquei em estado de choque. Por quê? Ai, Gisele, porque você não queria ter outro filho. Ai, porque você se arrependeu, porque você não estava esperando, porque... Gente, porque o que acontece? O sentimento ele foi totalmente diferente do Lohan, porque na gravidez do Lohan, eu fiquei orando a Deus por 8 meses esperando um filho. Eu orava a Deus e falava, Deus, eu quero um filho, me abençoa com um filho, Senhor, então me promete, porque eu sei que se eu me prometer, o Senhor vai ser fiel pra cumprir essas coisas assim. Então, eu já tava esperando. Quando eu fiz o teste do Lohan e deu positivo, eu já tava esperando por aquele teste há 8 meses atrás. Nessa vez, eu não tava esperando, sabe? Eu e o Matheus, assim, a gente não tava planejando um filho, entendeu? Eu e o Matheus, a gente não tava planejando, sabe? O Lohan, ele foi planejado. Este bebê que tá vindo agora, ele não foi planejado. Então, é por isso que na hora eu tomo um susto. Sabe, é por isso que da hora eu fico sem reação, porque foi uma mistura de sentimento. E não só isso, né, gente? A gente que mãe, a gente pensa muito nos nossos filhos. Então, eu também comecei a pensar no Lohan, que o Lohan hoje, ele tem 1 ano e 7 meses. Mas quando eu for ganhar este bebê, o Lohan vai ter 2 anos e 1 mês. Então, ainda assim é muito novo. Então, eu comecei a pensar, tipo, meu Deus, como que vai ser agora? O que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer, e o Lohan ele tá aí. Então foi vários sentimentos que foram vindo na minha mente naquele momento que eu comecei a ficar um pouco assustada, entendeu? Então o meu sentimento de primeira foi ficar mais assustada, entendeu? Mas não porque eu não queria a gravidez, ou não porque foi uma gravidez indesejada, jamais, não foi planejada. Mas eu sempre falo assim, ó, quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, nós estamos dispostos a viver aquilo que Ele tem para nós. E eu vou falar para vocês, o Lohan, ele ama criança. Ele ama, gente, quem conhece o Lohan sabe o tanto que ele é apaixonado por criança. Ele ama criança, ele ama bebê, sabe? Ele tem o priminho dele, né, o Bernardo, que hoje tem 4 meses, e o Lohan se ama o Bernardo, ama o Bernardo. Sempre fala do Bernardo, sempre quer estar perto do Bernardo. Então eu vejo que Deus, ele presenteou, né, a gente, a nossa família, todo mundo assim, com esse novo bebê, mais pro Lohan, sabe? Mais pro Lohan ter um irmãozinho ou uma irmãzinha, pro Lohan ter um companheiro ou uma companheira, porque ele ama a criança. E eu já contei pra ele, né, claro, ele não entende muito bem, mas aí eu falo com ele assim, Lohan, cadê o bebê? Aí ele aponta pra minha barriga e fala, bebê, espera. Porque quando eu contei pra ele que tinha um bebê na minha barriga, ele ficou doido, queria
falar pra tirar essas coisas assim, então eu falei pra ele que tinha que esperar. Então hoje em dia ele entende que precisa esperar pra ter o bebê. E aí, então eu decido contar pro Matheus. A decisão de contar pro Matheus, gente, foi assim, eu não ia contar pra ele no dia, eu ia fazer o exame do beta-HCG primeiro, pra mim depois contar, mas aí a ansiedade era demais e eu acabei contando. Fica de olho fechado. Agora eu quero que você continue de olho fechado. E agora eu quero que você abra o olho. Abre o olho. Que isso, amor? Para, senhor. É forte, amor, de novo. Que isso, mozão? Para, senhor. Sério, amor? Para de gravar, amor. Sério, senhor. Não. Meu Deus do céu. Lohan. A gente tá feliz, sabe, gente? A gente tá feliz. Deus, ele é fiel. Deus, ele é maravilhoso. E tá vindo uma bênção a mais com a nossa vida. E é isso. Nos próximos vídeos aqui no canal, nos próximos vídeos aqui no canal, vou compartilhar com vocês a reação, né, da minha família, da família do Matheus e de algumas pessoas, né? Descobrindo essa gravidez. E também quero compartilhar com vocês o primeiro ultrassom que a gente também fez, essas coisas assim, de revelação, qual o nome que nós escolhemos, né, para esses novos bebês. E então a gente tem uma longa caminhada aí, claro. E como que vai ser também a adaptação do Lohan, né, agora sendo um irmãozinho mais velho. Gente, o Lohan é muito precioso. Eu fico, no começo, assim, eu não tava entendendo, assim, falando, Deus, um bebê agora. Eu falei pro Senhor, porque eu orava pra Deus, falando que eu queria um bebê quando eu conseguisse conquistar algumas coisas na minha vida. E aí eu olho pro Lohan e eu falo, gente, esse bebê veio pro Lohan, vai vir mais pro Lohan, porque, o Lohan, ele ama, gente, ele ama a criança. Então é isso, tá bom? Contei pra vocês, estou grávida. Deixa eu mostrar pra vocês minha barriga, que eu estou gravando esse vídeo, estou de 12 semanas, 4 dias. Mas esse vídeo, ele vai, provavelmente quando eu tiver de umas 3 semanas, mas eu estou com quase 3 semanas. Vou mostrar pra vocês. Ó, está aí o nosso novo membro, ou a nossa nova membra, né? Está aí. E dessa vez, gente, minha barriga tá grande, viu? Porque na do Lohan não dava pra ver nada. Com 2 semanas, 3 semanas, dava pra ver pouca coisa. Mas então é isso, gente. Um grande beijo pra vocês. Se inscreva aqui no canal, porque, gente, primeiro, se inscreva aqui no canal pra vocês virem comigo nessa loucura que vai ser mãe aí agora de 2, né? Mãe dose dupla, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.